Fala, fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Conforto Médico. Aquele clima agradável, só falta um beliche aqui, porque quando eu conheci o Dalmolin foi durante a pandemia no Conforto Médico. Então, o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com conforto médico, né? Então, tenho o maior prazer em apresentar aqui um dos nossos professores do Medicoff, né? Mas, além disso, né, ele é um reumatologista formado pela USP de São Paulo, né? Pelo Hospital das Clínicas. E, Henrique, bem-vindo ao Conforto Médico. Maravilha, maravilha, Augusto. Então, fico muito feliz de estar junto. Especificamente, eu estou aqui na Medicoff há 5 anos, então desde 2020. Inclusive, Augusto, né, lembra que o HIT, inclusive, clínica médica não existia. A primeira turma do HIT clínica médica Sim. foi em transição de 2021 para 2022. Então, fico muito feliz de ter participado. Não só isso, tá? Os primeiros episódios do podcast, que eram na outra sede muito pequenininha da Medicoff, eu participei também, viu? Se o pessoal quiser procurar aí lá embaixo, 2021, onde eu falei das 5 coisas que eu gostaria de ter aprendido na faculdade, que eu não aprendi e que eu dei essa dica pro pessoal na época. Então, sugiro também. Cara, e é incrível, assim, que quanta coisa, parece que foi muito mais, né, do que esse tempo, do que esse número de anos, assim, né, que parece que, não sei, essa época tantas coisas mudaram, assim, que é impressionante, né? Eu não sei dizer, mas eu acho que a pandemia, o Covid mudou nossa perspectiva de tempo, né? Se for pensar, o Covid foi, a pandemia especificamente, principalmente a segunda onda foi em 2021, pô. 2021 faz 4 anos só, não foi nada, 4 anos não dá nem pra fazer 2/3 da faculdade de medicina, então é impressionante como a percepção de tempo mudou depois da pandemia, e pensar o quanto, né, a gente cresceu, né, individualmente falando, tanto Augusto quanto Henrique, nesses 5 anos aí, 4 anos que a gente, 5 anos que a gente se conhece, foi muita coisa. Positiva, é claro. Isso é uma coisa que eu queria perguntar pra você, inclusive, que é o seguinte, a gente saiu lá da perspectiva, né, assim, a gente estava no meio da nossa formação enquanto subespecialistas, né, na pandemia, quando começou a pandemia, você estava entrando na reumato? Então, 2020, né, a pandemia começou, eu lembro, 18 de março de 2020, eu lembro isso marcadamente, foi quando o HC virou, né? O HC se tornou um grande covidário, um gigantesco covidário, e depois todas as outras instituições do Brasil também continuaram. Eu estava exatamente no começo do R3, 1º de março. Se eu não me engano, o Augusto estava no começo do R3 também, não, né? Eu estava no R4. No R4 já? R4. Tava como cirurgiões, a gente passava as visitas de clínica, né? E os caras eram uns monstros, assim, da clínica médica, sabiam tudo, era impressionante. Mas desde aquela época, Henrique, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, quando você começou a reumatologia, você imaginou que você estaria fazendo, a sua prática seria a prática que você tem hoje na medicina? Olha, Augusto, vou te ser bem sincero, viu? Eu acabei definindo pela reumatologia, por incrível que pareça, tá? Eu gosto muito da reumatologia desde a graduação, mas a definição mesmo foi na residência de clínica. Na época, especificamente quando eu fiz clínica no Hospital de Clínicas de Curitiba, ficava aquela dúvida, será que é uma área rentável? E batia a dúvida, sabe? Batia muito a dúvida. Eu confesso que há 5 anos atrás eu não teria a menor ideia, e não tinha a menor ideia de como eu estaria hoje inserido no mercado. Então, para mim foi algo, assim, algo novo, tá? Eu praticamente confesso que até superou positivamente as expectativas. E outra dúvida que eu tenho, isso é uma coisa que você falou que é muito importante, assim, você falou que durante a graduação você já gostava já de reumatologia, acho que durante a graduação, acho que eu nem, só no 5º e no 6º ano que eu fui saber mais ou menos o que fazia um reumatologista, né? Tem muita gente que tem essa, assim, a gente aqui no podcast, a gente pega, assim, desde estudante de medicina até R+, e tal. Qual que é a área principal de atuação da reumatologia hoje? Maravilha, Augusto. A reumatologia, eu costumo dizer que ela tem 2 eras, tá? Eu diria que aqui no Brasil, a divisão entre a primeira era e a segunda era tem 1 ano. O ano foi 2003. Antigamente, antes de 2003, o reumatologista tratava muito o reumatismo de partes moles, né? Principalmente tendinites, bursites, todos os gerais de ites que a gente conhece de partes moles, um pouco de imunomediadas, principalmente, né? Artrite reumatoide, espondiloartrites, que hoje, antigamente era chamado espondilite anquilosante, e com o advento da terapia imunobiológica, chegando no Brasil a primeira infusão em 2003, tudo mudou. Então a gente partia de uma geração de reumatologistas pré-2003, muito baseada em terapia oral, comprimidos, terapias orais e outras terapias infusionais mais antigas, para uma terapia nova, moderna, de 2003 em diante, que foi a terapia imunobiológica. Então, antes a gente falava de doenças muito prevalentes na população, tá? Eu vou falar para ti, Augusto. Artrite reumatoide, tá? 1% da população brasileira, 3 milhões de casos, se a gente for jogar a prevalência. Parava-se o tratamento no que hoje a gente considera no máximo a segunda linha. Hoje a gente tem 11 opções terapêuticas disponíveis. Então, foi uma mudança também muito rápida. A gente está falando de uma especialidade que era uma especialidade antes de 2003 e outra depois de 2003. Eu falo muito isso nas aulas, inclusive os alunos que assistem às aulas, principalmente agora de 2025, vão lembrar disso que eu falei. Então, para mim, a reumatologia hoje eu vejo que o principal nicho
pessoal, o Henrique, eu hoje, o que eu mais atendo, são as doenças imunomediadas. Aqui eu diria que as principais são artrite reumatoide, artrite psoriásica ou artrite da psoríase, espondiloartrite, principalmente espondilite anquilosante, que é um nome antigo, e lúpus eritematoso sistêmico. Eu diria que o carro-chefe hoje do meu trabalho aqui, especificamente no mundo, fora instituições acadêmicas, são essas 4 doenças. Uma dúvida que eu tenho também, hoje é o dia que eu vou esclarecer todas as minhas dúvidas aqui sobre imunobiológicos, me parece, viu? Ou até mais do que isso, mas imunobiológico, acho que a reumatologia acho que debutou um pouco aí nos imunobiológicos, mas para muitas especialidades ainda é um termo, assim, é uma coisa meio espinhosa, né? Eu vejo até a minha irmã Elisa, que é dermatologista, inclusive que é uma das coordenadoras do TED, e ela fala muito sobre isso, assim, que os dermatologistas em geral, eles têm um certo receio em relação a esse tema, né? E outra sensação que eu tenho em relação a imunobiológicos é a velocidade com que eles surgem é muito assustadora, assim. E o meu único contato, assim, mais com imunobiológicos é mais em relação ao controle oncológico ali de algumas condições urológicas, mas mesmo assim na urologia é muito mais uma questão da oncologia clínica mesmo. Como é que a gente mantém atualizado nesse mundo de imunobiológicos? Como que você faz essa atualização? Maravilha, Augusto. Eu vou fazer um retrospecto temporal para a gente conseguir pensar. Então, falei para vocês, né? 2003 chegou no Brasil o primeiro imunobiológico. Especificamente o lançamento fora do Brasil foi mais ou menos no finalzinho dos anos 90, ali em 1999. As 3 primeiras moléculas: infliximab, adalimumab e etanercept, inibidores especificamente, né, anticorpos monoclonais direcionados contra o fator de necrose tumoral. Veja, eram 3. Na época, inclusive, quando lançou o infliximab em 2003, os pacientes internavam para receber, porque ninguém sabia direito o que era, né? Hoje a gente faz em hospital dia, pacientes que já utilizam de longa data, em 1 hora eles fazem, vão para casa e seguem a vida normal. Então isso significa que lá atrás, como as primeiras indicações foram reumatológicas, naturalmente o reumatologista assumiu a dianteira no manejo tanto dos pacientes com imunobiológicos quanto dos próprios imunobiológicos em si. É claro, quando você lança uma nova medicação, é de interesse da própria indústria eu agregar novas indicações em diferentes áreas. Por exemplo, o infliximab ele foi crescendo. Ele tinha indicação em artrite reumatoide, em espondilite anquilosante, progrediu. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn e retocolite, uma coisa que a gente estava conversando. Psoríase cutânea, na época, principalmente nos anos 2000, era a melhor opção. Hoje a gente sabe que nem tanto. Então, naturalmente, esses imunobiológicos foram ganhando indicações. Mas se você for ver, Augusto, as indicações nas outras especialidades que não reumato foram mais tardias. Então, o peso da experiência pesou ao reumatologista positivamente, é claro. E por isso hoje o mercado e o reumatologista é conhecido como a especialidade que mais conhece essa terapia imunobiológica. Mas isso eu vejo que positivamente tem mudado. Mas tá? você pega assim, por exemplo, especialistas de outra área falam assim, olha, eu vejo evidência, tem uma evidência crescente do tratamento X e tal, mas quero que você dê uma olhadinha assim, que você pega esse tipo de... Isso é muito comum, tá? Vou dar um exemplo, tá? Essa primeira molécula, infliximab, a gente tem hoje praticamente 25 anos de Brasil, essa molécula, tá? Que chegou no Brasil a primeira infusão. 25 anos é muita experiência, né? Principalmente o reumatologista que pegou mais mão disso devido à prevalência das doenças, são 25 anos vendo essa molécula todo dia infundindo, eventos adversos pós-infusionais, principais complicações, algumas complicações imunomediadas relacionadas à droga. Então, por isso, eu costumo dizer que eles chamam o reumatologista, né? Porque infliximab está cada dia ganhando mais indicação ainda, até hoje, em 2025. Então, olha, chama o reumatologista aí, ajuda a gente como que vai ser o protocolo de infusão, como que a gente toma cuidado, qual vai ser a dose adequada. Mas é claro, hoje em específico, em 2025, eu tenho absoluta certeza que os colegas gastros e alguns coloproctos que também fazem doença inflamatória intestinal manejam muito bem. Aprenderam também ao longo do tempo e do longo do conhecimento. Porque foram as moléculas que trataram e ainda tratam, né, muito bem a retocolite e doença de Crohn. Por exemplo, na dermato a gente começou a ter um que é um pouquinho diferente na dermato. Na dermato, as principais moléculas, talvez as com maior evidência e naturalmente maiores resultados, começaram a vir dos anos 2010 em diante. Então é relativamente recente, tá? As moléculas que a gente chama de anti-interleucinas, principalmente a 17, a 23, tá? Hoje você tem um big number assim de como é que tá o arsenal terapêutico assim,
Quantos medicamentos a gente tem à disposição de receptores diferentes, assim? E especificamente com indicação em bula e aprovação tanto do FDA no Brasil, eu brinco aí que abre uma gama gigantesca, viu, Augusto? Tanto inibidores da sinalização, por exemplo, alvo específicos como inibidores de JAK, que são comprimidos hoje, a gente brinca entre aspas, imunobiológicos em comprimidos, mas a gente não pode usar esse termo porque eles não são anticorpos monoclonais, eles são inibidores de uma via inflamatória, mas a gente tem entre os anti-interleucinas aí, eu acho que a gente enche mais o dedo de uma mão, tá? Entre em desenvolvimento e que já chegaram do Brasil. E também pegando aqui até pro estudante de medicina que caiu de paraquedas nesse podcast, qual que é a definição de um imunobiológico? Então, imunobiológico, maravilha. Inclusive eu brinco, a gente tem uma aula da MedConf disso, fico a dica aí para vocês principalmente. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Eu tenho algo direcionado contra algo, tá? Geralmente, um imunobiológico é um anticorpo monoclonal, então um anticorpo de um único clone, né, com a sua fração constante, sua fração variável, fração AB em cima, direcionado contra o alvo. Esse alvo pode ser várias coisas, tá? Por exemplo, algum mediador inflamatório, alguma interleucina pró-inflamatória, algum receptor que recebe alguma interleucina, alguma citocina inflamatória, pode ser direcionado até para algumas partículas de membrana, por exemplo, dos linfócitos, que a gente tem uma classe chamada anti-CD20. Então ele vai lá e faz linfodepleção. Ou seja, eu tenho um anticorpo direcionado contra algo. Esse algo é algo que faz parte da fisiopatologia de uma doença. Então ele consegue ali inibir em várias vias, em vários caminhos e, naturalmente, né, reduzir a atividade daquela doença. Muito show. E, assim, acho que um papo que a gente estava batendo aqui, a gente estava tomando um cafezinho antes aqui, conversando sobre, assim, oportunidades de mercado para médicos e pensando num cenário muito competitivo que a gente vive hoje na medicina, né? Assim, que não é, assim, existem vários nichos de mercado que a gente pode atuar, né? A gente pode trabalhar em consultório, pode trabalhar em hospital, pode investir bastante a nossa carreira no consultório médico particular, mas existem algumas lacunas desse mercado que elas não são contempladas quando a gente pensa no médico, né? Assim, quando a gente pensa em nós enquanto profissionais médicos. Por exemplo, hoje em dia eu atuo num mercado que eu nunca imaginei que eu estaria hoje. Esse é o exemplo mais básico, né? Assim, eu me formei a vida inteira para ser um urologista atuante. Hoje eu faço pouco urologia e faço muita educação médica. E nesse mesmo contexto, acho que existe também uma coisa da pesquisa e da oportunidade que todos esses medicamentos trouxe. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que você está atuando. Maravilha. Então, Augusto, aí entra o ponto interessante, eu brinco aí do conforto médico, então vamos falar da parte da atuação. Então, isso é interessante. Vamos voltar lá atrás para o começo da nossa conversa, quando eu falei para vocês, 2003 em diante, né? Então, a gente criou um novo mercado. Aqui eu quero que vocês pensem comigo, a gente vai fugir um pouquinho do estetoscópio, eu vou falar um pouquinho de negócios, que é algo que é um foco também aqui do podcast. Então, em 2003 em diante, quando você traz uma molécula nova para o Brasil, você está abrindo um novo mercado. Você vai precisar entender, trazer a molécula para o Brasil, formar pessoas que sejam especialistas no manejo daquela molécula e, naturalmente, criar uma carteira de pacientes que tenham benefício com essa molécula. Então, aí você cria um novo mercado que a gente chama de terapia infusional, né? Terapia infusional. No Brasil, a gente reconhece mais como não oncológica, terapia infusional não oncológica. A gente tem a terapia infusional oncológica, que está aqui, né? Quimioterapias, imunoterapias e tudo mais, mas a gente tem também aquela que eu brinco, que são para os pacientes benignos, né? Que não tem neoplasias nem hematológicas nem sólidas, que é a terapia infusional não oncológica. Esse é meu nicho de trabalho, tá? Terapia infusional não oncológica. Eu costumo dizer que 1% da população hoje, Augusto, 1% da população, provavelmente até você que está nos ouvindo ou você conhece alguém, faz algum tipo de terapia imunobiológica. Seja para psoríase, para artrite reumatoide, até para hidradenitis supurativa, dermatite atópica, que é extremamente prevalente. Então, necessita, e o mercado criou esse nicho, de ter especialistas em doenças imunomediadas. A gente estava conversando sobre a Natália, que já participou e também atua nesse mercado como gastro, né? Mas especificamente hoje, parte do meu trabalho é prestar serviços para as grandes instituições hospitalares aqui, principalmente em São Paulo, hoje meu nicho é em São Paulo, né? Mas já existe em outros estados do Brasil também esse mercado, de assistência a esses pacientes. Seja, identificando-os e dando o tratamento adequado, seguindo-os durante a infusão e fazendo o cuidado pós-infusão. Então, veja, esse grande nicho de mercado que se criou, que eu chamo de terapia infusional não oncológica, é um nicho de trabalho que hoje é meu principal local de trabalho, do mundo corporativo, inclusive, né? Hoje eu faço parte especificamente de um grupo que atua nesse nicho e tem sido, principalmente nos últimos anos, o principal mercado de trabalho do reumatologista, principalmente em São Paulo e na Grande São Paulo. Então, veja, uma nova terapia, uma terapia inovadora em 2003, acabou mudando toda uma especialidade e abrindo portas. Esse ponto, né, de prestação de serviços em terapia infusional não oncológica, eu diria que é o ponto principal de nicho pessoal, eu, Henrique, de trabalho hoje. Mas aí a gente vê um segundo ponto que você trouxe na pergunta também, né?
E vamos pensar, vamos trazer a lógica do problema. Então, o Augusto Mab lançou a sua molécula lá, Augusto Mab, tá? Uma baita molécula, né? Então, teoricamente, se eu inibo uma via inflamatória da procrastinação, provavelmente vai melhorar outras vias, da ansiedade, do TDAH, do transtorno do estresse pós-traumático, enfim. Então, vamos testar. E como é que você faz isso, Augusto? Como é que eu vou testar o Augusto Mab? Eu preciso trazer pesquisa clínica, né? Eu tenho a molécula aqui comigo, né? Eu tenho o Augusto Mab, mas é do meu interesse como indústria farmacêutica que criou o Augusto Mab aumentar Dar o uso rol. ao Augusto Mab. Exato. Aproveitar o máximo de indicações possíveis, porque é do interesse comercial também. E aí o Brasil entra, e também é foco do meu trabalho, tá? Como um país foco. Eu diria que um país que está no topo da pesquisa clínica a nível mundial. Tá? Por que eu falo isso? Veja, quando eu analisava, quando a gente analisa, quem for fazer reumato principalmente, os estudos pivotais das grandes drogas que a gente tem imunobiológicas disponíveis, até os anos 2010 mais ou menos, quando você via a tabela de baseline, que é a famosa tabela 1 dos estudos, eu puxo bastante a orelha dos residentes disso, você vê que a taxa principalmente de latino-americanos era baixa, era em torno de 20 a 25%. Hoje, se você analisa, por exemplo, um estudo que saiu agora 3 semanas atrás de uma nova molécula para nefrite lúpica, a taxa, o baseline, tá? O número de pacientes latino-americanos era de 56%. Então, por que eu falo isso, tá? Se eu quero estudar o Augusto Mab, eu vou tentar buscar uma população que seja heterogênea, multicultural. E grande. E grande, e grande. Se eu testar na Coreia, eu sei que na Coreia eu vou estar com um nicho de pacientes muito específico. Se eu for testar na Sibéria, eu sei que eu vou testar num nicho de pacientes muito específicos, mas no Brasil não. No Brasil eu estou falando de uma população heterogênea, diferentes origens, diferentes culturas, um país gigantesco no sentido territorial. Torna até a droga mais segura, né? Sim. Exato, exato. Então, veja, se eu lanço o Augusto Mab e quero testar num grupo de pacientes que têm ansiedade, eu sei que o Brasil vai ser um país excelente para fazer isso. Porque eu sei que vai ser um país muito heterogêneo, que eu vou pegar um grupo de pacientes em Porto Alegre, um em São Paulo, um em Salvador, um em São Luís, eu sei que eles vão ser, além de os centros universitários possuírem esses pacientes, muitos centros universitários SUS possuem esses serviços bem organizados, eu vou ter esses pacientes de forma heterogênea, de diferentes culturas e miscigenações, que torna o Brasil um país muito interessante para você trazer investimento em pesquisa verdade, eu não clínica. tinha pensado nisso, mas ainda existe esse prospecto do próprio sistema de saúde brasileiro favorecer um pouco isso, né? Isso é importante, tá, Augusto? A gente tem um sistema de saúde universal. Todo mundo aqui no Brasil tem direito à saúde, tem direito. Então significa que, principalmente a nível terciário, SUS, hoje você tem os ambulatórios por especialidade, até por doença, praticamente em todas as unidades da federação. A gente tem isso, os hospitais universitários possuem isso. Então, se eu quero fazer uma pesquisa em TAG, transtorno de diversidade generalizada, com o Augusto Mab, eu sei que eu vou lá no HU de Brasília, provavelmente no serviço de psiquiatria vai ter um ambulatório de TAG, que vai ter um monte de paciente que é potencial paciente. E para esses estudos, só para a galera entender aqui, e para mim também entender, assim, como é que, qual que seria, assim, a indústria tem a demanda, e geralmente eles estão fazendo um estudo que é multicêntrico em outros continentes e querem que você faça um braço, e eles vão atrás de alguém que capitaneie a pesquisa aqui nessa região, ou eles querem que você leve é, projetos para que eles analisem? Assim, como é que funciona esse fluxo? Maravilha, Augusto, excelente pergunta, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu sou pesquisador de 5 trabalhos no Brasil, tá? Eu vou falar especificamente de um, porque foi a última experiência que eu tive agora. Um desses trabalhos em específico é para uma doença reumatológica, quem é aluno Medicoff conhece, a doença de Sjögren, tá? Doença de Sjögren. Doença de Sjögren, eu brinco que é uma doença órfã, Augusto. É uma doença que tem pouquíssimas linhas de tratamento imunobiológico, e o que a gente tem basicamente são as drogas modificadoras de curso de doença habituais, os imunossupressores. Então, o que a Janssen, Johnson Johnson, eu vou só citar nomes para facilitar, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse nesse sentido. O que eles fazem? Eles querem, naturalmente, estudar uma molécula. Tem lógica, a primeira coisa que a gente vê é plausível biologicamente? É, porque é uma molécula que teoricamente vai agir, por exemplo, nos linfócitos B. Linfócitos B são a cerne e a base da doença de Sjögren, tá? Então ela vai fazer down-regulation, redução dos linfócitos B. Subentende-se que é plausível estudar essa molécula dentro desse grupo de pacientes, porque já demonstrou em outras doenças que são semelhantes que tem benefício.
Então aí entra naquele escopo todo que a gente conhece de pesquisa clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Mas especificamente o Brasil é um país muito interessante para fase 3, tá? Fase 3 é aquele momento que eu vou testar a eficácia da droga de fato. Então é muito interessante eu testar a eficácia da droga em várias populações diferentes para tornar o resultado um resultado interessante para o mundo inteiro, né? Então, o que que acontece? Existem os pesquisadores, né, dentro de vários lugares do mundo, especificamente esse é na Inglaterra, é em Londres, esse de doença de Sjögren, e eles buscam centros parceiros, né, de pesquisa clínica, são instituições que fazem pesquisa clínica, principalmente no Brasil, os grandes hospitais são os principais centros, né, a gente lembra aqui dos grandes hospitais de São Paulo, mas existem já grandes hospitais, por exemplo, Porto Alegre e Salvador, que já fazem isso também, e oferecem, olha, eu tenho interesse de levar essa pesquisa através de um polo multicêntrico para vocês aí em Salvador. Tá? E com isso, eu faço toda a organização e eu gostaria que vocês prestassem esse serviço para mim. Existe um protocolo já bem estabelecido, mas o que eu quero é que vocês acompanhem, façam a intervenção e vejam esses pacientes para verificar se o resultado foi adequado Então ou você não. acompanha a corte brasileira, assim, geralmente são estudos que você faz um acompanhamento prospectivo. Exato. Vejam, geralmente acompanhamentos prospectivos de 1 a 2 anos e ainda tem o que a gente chama de pós-hoc, né? Que é o segmento desses pacientes em torno aí de 4 anos. Então, é bastante coisa. Vou dar um exemplo, tá? O Augustumab é uma molécula que já demonstrou em fase 1 e fase 2, né? Uma eficácia para transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Quer um país melhor do que o Brasil para a gente trazer o Augustumab para entrar, incluir como um estudo multicêntrico, a incluir bases no Brasil, extremamente importante, porque vai deixar heterogênea essa amostra. Então a gente vai lá em Salvador, chega para o estudo de pesquisa clínica da instituição X ou Y, e, olha, a gente tem interesse em financiar uma pesquisa e trazer um polo para vocês aí, do Augustumab. Então, essa molécula Augustumab vai ser testada dentro do protocolo de pesquisa. Geralmente é placebo controlado. Então, um grupo placebo com terapia padrão para TAG e um grupo, geralmente, Augustumab mais a terapia padrão. E verifica-se principalmente a eficácia. Então, só para clarificar, então, hoje, dia 24, que a gente está gravando aqui, 24 de fevereiro, que estamos fazendo essa gravação, leva algumas semanas para sair o ar, mas só, assim, você não tem um vínculo direto com a indústria farmacêutica, você é um autônomo que recebe esses, assim, você trabalha mais como um autônomo que coordena esses projetos, e daí você faz uma espécie de intermediação ali com os pacientes nos hospitais. Exatamente isso, tá? Eu tenho esse papel aí que a gente chama de PI, né? Que é Principal Investigator, né? Então, basicamente, eu não tenho nenhum vínculo empregatício, por exemplo, literalmente com ninguém. Na verdade, o que eu participo é como um prestador de serviços em reumatologia, onde eu sou o pesquisador principal desse projeto de pesquisa no Brasil, e ele tem o financiamento, que naturalmente o financiamento, a gente sabe que tem várias fontes de financiamento no Brasil, mas a indústria farmacêutica é um deles. E a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma potencial fonte de financiamento em pesquisa muito poderosa, tá? A gente não depende de verba pública, geralmente é uma verba, por exemplo, lá de Londres, que está trazendo em euros, ou em libras ou em dólares aqui para o Brasil para a gente pesquisar em cima. Então é interessante porque aqui a gente está abrindo vários caminhos, Augusto. A gente está abrindo caminhos de transformar o Brasil numa potência em pesquisa clínica, que naturalmente eu estou vendo que isso está acontecendo nos últimos 5 anos, e transformar o Brasil num país interessante para você investir em pesquisa clínica como uma indústria farmacêutica. E, assim, você não aprendeu isso na faculdade, né? Como é que você chegou nesse ponto, assim? Como que você adquiriu, assim, essas competências para chegar nesse local que foi rápido, né? Se você pensar que você estava na residência de reumatologia durante a pandemia e hoje você é o PI de alguns projetos aí super importantes nessa área, assim, aonde você atribui esse sucesso todo, Henrique? Maravilha, Augusto. Esse eu diria que é multifatorial, e aí eu vou puxar desde o início. A gente falou lá num podcast lá atrás, em 2021, que a gente gravou, né? Algumas 5 coisas que eu queria ter escutado durante a faculdade de medicina. Eu acho que a questão, principalmente networking, é um ponto fundamental. Hoje tem até curso de networking, né? O pessoal tá vendendo curso de networking. Mas eu diria que foi fundamental, tá? Você conhecer as pessoas certas e estar num local adequado para esse crescimento. Eu vou dar um exemplo aqui, o HC de São Paulo, por exemplo, onde a gente esteve aí nos últimos 5 anos. Ali estão as melhores cabeças das várias sub-áreas da medicina. São as cabeças inovadoras, que precisam de pessoas para acompanhá-los e que naturalmente precisam de pessoas que
sigam, né, esses serviços e levem esse conhecimento mais à frente. São pessoas que sabem muito disso. Tá? Então eu não aprendi na faculdade, não está num currículo real. Eu chamo que isso é o currículo oculto. Existe um termo até, principalmente os americanos falam muito em currículo oculto, mas eu brinco que é esse currículo oculto, que está à margem do currículo real, onde a gente aprende networking, oportunidades, identificar o que está em crescente. Eu não sei te dizer exatamente no fio da meada onde foi que eu aprendi essas partes corporativas, eu confesso. Mas eu sei que eu escutei e tive, ainda bem, tá? Muita gente boa que conseguiu me passar essa informação e, claro, eu tive que buscar um pouquinho de conhecimento à frente. Assim, uma coisa engraçada, tem muita gente que pergunta assim sobre, por exemplo, sobre o Medcorp, pergunta assim, não, mas você já imaginava que, assim, vocês já fizeram um projeto, já pensando? Eu falo assim, gente, eu nunca tive, assim, eu acho que o foco principal, nunca que isso tivesse essa magnitude, não é a questão, não é a magnitude, a questão é a gente acreditar num propósito, às vezes, quer fazer uma coisa tão engajada num propósito, eu acho que deve ter acontecido em parte isso com você na pesquisa, né? Eu acho que, assim, você estava tão engajado no propósito da pesquisa clínica que eu imagino que quando a gente tem esse engajamento com a nossa causa, as outras coisas fluem naturalmente. Os resultados bons fluem naturalmente, as oportunidades elas vêm. Então, eu acho que muitas vezes a gente, tudo bem, eu acho que é importante a gente ser intencional nas coisas que a gente faz, mas também vem muito vem da coisa do propósito da gente. Eu diria que uma coisa que eu aprendi e trouxe para a vida. Indiretamente a gente aprende isso na infância, na adolescência, Augusto, principalmente com os exemplos pai, mãe, família, professores, enfim. Mas acho que a gente tem que, como pessoa, missão e valores bem claros. No momento que você tem uma missão e um valor bem claro, eu brinco que você tem uma frase que guia toda a sua vida, pode ter certeza que o resto vem natural. Eu estava até, por coincidência, eu estava ouvindo agora, eu gosto muito de discutir audiolivro enquanto eu estou no carro no trânsito aqui de São Paulo, então eu estava escutando aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E realmente, os primeiros 2 hábitos falam exatamente disso. Então a gente tem que colocar exatamente, definir bem nossos valores, né? E desses valores, pode ter certeza que o restante ocorre. E quando a gente está desanimado, porque assim, tá desanimado, você lembra, esse é o meu valor e meu objetivo. É isso que eu quero como pessoa. O que fala que o porquê correto, ele consegue vencer todos os quês, assim, o que que você vai ter que fazer e tal, mas se tem o porquê certo, Exato. você vai encontrar meios, né? E agora até fugindo um pouquinho do assunto, mas puxando para um assunto pessoal, que também faz parte do podcast, né? Mas eu senti particularmente dificuldades de saber os porquês durante a vida. Eu acho que durante as nossas, imagino que o Augusto também, né? Mas acho que depois que eu brinco que a gente passa dos 30, né, Augusto? Eu acho que os porquês mudam, né? Família, conseguir trazer um mundo mais sustentável. Então são várias coisas aí que vão agregando e a gente vai fortalecendo ainda mais essa visão e esses valores. Mas o que eu diria hoje, para quem está assistindo, assim, ó, comece com o objetivo em mente. Inclusive, por coincidência, é o número 2 dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Exatamente esse o título. E é uma coisa que eu estou tentando reforçar ultimamente também. Tá com um probleminha aqui no microfone, mas já estamos ajustando aqui. O microfone foi caindo aqui, ó. Eu achei estranho que quando eu olhei o microfone já estava quase lá embaixo do Augusto. Eu pensei, Eu fui falando será aqui. será que é marra ou que fica com o Roberto Não. Carlos assim, microfone embaixo? Não, aqui estamos com o microfone aqui recuperado. Obrigado. Não, show de. E assim, uma coisa que eu queria perguntar para você também, se você pudesse voltar aqui em algum ponto no tempo, assim, você acha que você teria feito alguma coisa diferente para acelerar o seu resultado? Ou você acha que teve alguma coisa que influenciou bastante nisso que você recomendaria para a galera que está assistindo, que está assim, durante a residência, pensando também em outras oportunidades para além do consultório? Eu acho que isso entra também num fator que, hoje em dia, né, a medicina está muito competitiva. E eu acho que pensar em você não deixar todos os ovos na mesma cesta também é uma boa estratégia. Então, se você for pensar, Augusto, né, a gente conversei contigo aqui de várias coisas. Hoje eu trabalho no corporativo, então com terapia infusional não oncológica, faço pesquisa clínica, e daí a pergunta faz, e assistência? Você atende paciente? Eu atendo paciente ainda, tá? Mas é claro que não tanto da mesma maneira que eu atendia no passado. E é isso que é interessante do médico de 2025, esse ponto que você nos traz, Augusto. O médico de 2025, eu brinco que ele tá um pouquinho além só da assistência.
Por exemplo, Augusto hoje, urologista, 100% atuando no ensino médico. Eu, reumatologista, digo que estou 50-50, 50% em pesquisa e corporativa, 50% em assistência médica. Então, eu acho que o mercado mudou, né, Augusto? 2025 para cá mostrou que o médico não é apenas só aquela pessoa que senta no consultório e tem o seu consultório e trabalha 10 turnos por semana. Mudou muito. Se isso é bom ou isso é ruim, eu acho que o tempo que vai nos dizer, né? Mas é muito importante entender que essa variação de mercado, investir em vários nichos, eu diria que hoje, em 2025, é fundamental. Não, e sem querer ser um agente do apocalipse, né? Longe disso. Eu amo a profissão médica. Acho que deu tudo para mim e muito mais. Então, não posso ser ingrato. Mas a gente vive um período difícil da medicina, né? Então, olha, Augusto, isso é um ponto importante que eu particularmente desde a graduação, na verdade, desde que eu estava na faculdade, eu gostava muito de estudar a questão de, mudando de assunto de novo, né, mas vamos falar em educação médica agora, já que é o ponto que você trouxe, e é o ponto hoje que a Medicoff faz uma diferença gigante no Brasil. Então, quando a gente fala de educação médica, Augusto, olha que interessante, tá? Eu fiz o vestibular de medicina há 16 anos, o Augusto fez há 17, fez um ano depois de, É, um ano antes, né, 17 isso. anos, né? Eu fiz o vestibular há 16 anos. Hoje é muito diferente 16 anos atrás com hoje, 2025. A gente vê que o vestibular modificou muita coisa. É claro, das instituições públicas ainda continua uma concorrência muito grande, mas as instituições privadas, eu fiz instituição privada, eu falo de meia culpa, eu falo de mim mesmo, tá? Mudou muito. Hoje, o que a gente tem visto? Uma ampliação gigantesca no número de acadêmicos de medicina no geral, né? Trazendo um número, inclusive, que eu estava revisando para o podcast, é em torno de 160 mil acadêmicos de medicina em 2018 no Brasil. Hoje já são quase 300 mil, tá? Quase duplicou num período aí de pouco mais de 6 anos. Enquanto, por exemplo, o número de vagas de residência, vagas, tá? Vagas, inclui tudo, a soma, R1, R2, R3, R4, R5. Eram 37 mil em 2018, hoje são 47 mil. Não acompanhou. 47 mil vagas no total, para um total hoje, 2025, de 300 mil. Essa conta não fecha, né, Augusto? E um Então, egresso, né? R1 são 15. R1 e são 15 mil. então de Mais ou R1 são, menos, mais ou menos. Conta de padaria aqui, né? e não só isso, tá? Tem muitas vagas, a gente tá contando 15 mil vagas de R1, né? Mas tem muitas vagas ociosas, tá? Sim. Geralmente eles abrem lá 100 vagas de tal especialidade, mas preenche 20, por exemplo, tá? Enquanto outras vagas de especialidades mais concorridas, por exemplo, dermato, otorrino e oftalmo, é muito difícil você ver a criação de novas vagas de dermato, otorrino e oftalmo, por exemplo. Reumato, eu olhei retrospectivamente, tá? Ela aumentou em 18% só. Então, hoje, 2025, a gente tem 133 vagas de R1 em reumatologia no Brasil, tá? Se for ver 133 vagas, ainda é muito pouco para 220 milhões de habitantes. Sem contar, é claro, o ciclo de atualização, os que vão se aposentando ao longo do tempo, a gente não tem uma balança muito positiva. Então existe uma peneira muito grande hoje. Existem muitos acadêmicos de medicina para poucas vagas de residência, e a gente sabe que a residência é o padrão ouro. A gente sabe, né? Sim, Cá com entre nós, né? certeza. A residência é o padrão ouro, eu fiz residência, Augusto fez residência, a gente sabe que é o padrão ouro da formação médica. Eu diria que existe um Henrique pré-residência, quando eu fui para o exército, eu fiquei um ano no exército, e um Henrique pós-residência. Eu digo que eu virei, de fato, eu mudei como médico no pós-residência. Então a residência é fundamental. Então hoje, no Brasil, a busca pela residência, a minha opinião é que ela deve ser fundamental. E como que a gente alcança a residência? Então, além, é claro, de ser um bom médico, de todas as práticas que a gente conhece da medicina, empatia, bom atendimento, a gente sabe que tem que ser, em minha opinião, Henrique, excelente tecnicamente. Hoje não tem 2025 como um médico se diferenciar no mercado não sendo excelente tecnicamente, desde o final do 6º ano de faculdade, tá? Então, veja, de novo, eu fiz particular, minha particular também, não tinha suas deficiências, mas é claro, busque, tá? Busque. Vai lá eu sei que é fraco especialidade X, então vai lá, faz um estágio optativo, nem que seja nas férias, no final de semana, à noite, em tal área com um professor X ou Y que você sabe que ensina muito bem os internos. Eu acho que a gente tem que buscar. Hoje o mercado ele se tornou mais competitivo, está mais competitivo. É bom ou é ruim? Não sei te falar, ainda não cheguei numa conclusão disso. Mas eu sei que para você se diferenciar muito no mercado, você tem que ser excelente tecnicamente, no mínimo excelente tecnicamente, e ser uma pessoa com soft skills alinhados. Que entenda inteligência emocional, empatia, bom relacionamento com os colegas, objetivos bem alinhados de longo, médio e curto prazo. Então, veja que hoje é mais complexo formar um bom médico. Muito mais, muito mais. E a questão da residência, assim, eu acho que, sim, para mim sempre foi um pré-requisito, né, assim, na minha concepção sobre um bom médico, assim, mesmo antes, eu tive muitos colegas que terminaram a faculdade, e eu estudei na USP, fiz a minha graduação na USP, que é uma excelente faculdade,
tá? Sem nenhum... E que foram pra vida, né? Muitos amigos meus, assim, fizeram isso. E eu nunca achei isso tão bom, porque eu já entendi que para você realmente pegar o todo da medicina, e eu falo isso para todo mundo, assim, eu acho que eu me tornei médico de verdade ali entre o final da residência de cirurgia e o início da neurologia. Foi nessa transição. Não foi, pior que não foi nem na primeira residência. Isso que é o pior de tudo. Porque foi ali aquele ponto, assim, de, poxa, agora realmente, assim, eu sou capaz de cuidar desses problemas do meu paciente. Então, eu sempre tive muito essa sensação. Mas eu acho que hoje em dia vai além da sensação pessoal das pessoas. Também existe também uma própria restrição do próprio mercado, assim. O Henrique é uma coisa que, assim, vai ser muito difícil para quem não quer buscar uma especialização, qualquer que seja. Vai ser muito difícil. Então, isso é interessante. Então, veja, mas aí a gente fala, né? E eu me formei em 2016, o Augusto formou em 2015, né? Augusto foi 2015, né? Foi. Eu Não, formei, 2016 também, porque eu parei um foi ano. para um ano É. para ir para os Uhum. Estados Unidos, né? Então, eu formei em 2016, eu fui pro Exército. Experiência excelente, tá? Eu peguei um dos piores lugares do Brasil para ir pro Exército, que é o lugar mais frio do Brasil, o batalhão mais frio do Brasil. Eu e meu colega do ano seguinte foi o Léo Bernardes, neurologista aqui da Medicop, todo mundo Um conhece, um monstro. monstro também. Eu digo que o que eu atuava antes da residência e que eu comecei a atuar depois que eu fiz os 2 anos de clínica médica é totalmente diferente, tá? Eu brinco assim, foi um ano muito bom, meu ano Por de... melhor intencionado que Por você melhor fosse. intencionado que eu estava, tá? Eu sei que sendo bem sincero, eu tinha limitações, tá? Então a residência me fez mudar e fez olhar retrospectivamente e falar, olha, talvez naquele paciente que eu atendi como recém-formado eu teria feito diferente, poderia ter tido um melhor desfecho. Não que isso nunca trouxe nenhum dano, é claro, mas eu sei que eu poderia ter dado a melhor assistência possível depois da residência. Então, Henrique, olha, estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso bate-papo, que poderia durar muito tempo, porque tem tanta coisa para Uhum. falar aqui com você, mas eu tenho que dar aqui o nosso presentinho da Ener, que a gente queria presentear você, até agradecer aí as meninas da Ener também. E eu tenho algumas perguntinhas para vocês, um bate-bola Bate-bola aí, aqui. bate-bola. Quem é o Henrique? Henrique, veja, hoje pergunta difícil, hein, Augusto? Uma pergunta, mas eu digo, eu tenho orgulho de falar que eu sou um médico reumatologista e que, naturalmente, eu busco alguns pontos muito importantes que são meus objetivos pessoais de vida. Eu acho que o que eu mais busco e o que eu mais quero ser reconhecido, se possível, né, é principalmente por sabedoria. Sabedoria é difícil a gente alcançar, né, Augusto? Você, como pai, você sabe, né? Oh. Eu brinco que todo dia eu tento orar um pouquinho para receber um pouquinho mais de sabedoria. Ser justo nas escolhas, conseguir ser a melhor pessoa junto a quem me busca, conseguir trazer a solução, melhor solução possível para quem precisa, né? Então, eu gostaria de ser aquela pessoa sapiente, diria que essa é a palavra. Você é um buscador da Um sabedoria. buscador de sabedoria, diria que esse é o termo. E eu gosto muito, particularmente, de liderança. Então, aprender sobre liderança, gerir grupos. Então, eu gostaria, assim, busco, né? Meu objetivo pessoal, principalmente agora entre os 30 e 40 anos de idade, é um líder justo e sábio. Então esse era o objetivo que eu gostaria que o Henrique fosse e que as outras pessoas ouvissem. E vai ser. O que é medicina para você? Medicina, para mim, eu digo, eu não escolheria outra coisa. Eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos de idade, então, particularmente, mesmo hoje, a gente sabe que o mercado é diferente, eu ainda seria médico. Então, a medicina, para mim, eu não digo que é minha vida, mas é minha escolha e eu tento tornar a medicina algo mais acessível, real e que eu possa ajudar o próximo. De coração, sendo o mais empático possível. Residência médica. Residência médica, 2 pontos, tá? Primeiro, residência médica eu vejo como padrão ouro da medicina no Brasil, tá? É claro que em outros países a realidade muda, mas eu sei que Estados Unidos e Brasil ainda é. Especificamente em reumatologia, que é a residência que eu fiz, eu digo, não escolheria outra e sou muito feliz na minha escolha. O que é sucesso para você? Sucesso, Augusto, vou te falar, viu? Sucesso para mim não envolve tanta questão de dinheiro, tá? É ter tempo de qualidade, principalmente com a família e com os amigos, ter uma excelente rede de amigos, claro, ter uma vida confortável. Eu gosto de um vinho, a gente gosta, né, de um restaurante, ter uma casa Tá confortável. faltando ainda um jantar, hein? Um E vinhozinho. eu diria que sucesso para mim também é eu poder chegar, por exemplo, ao final da minha vida, né, no meu túmulo e saber que eu fiz a diferença, né? Chegar assim, não tô sendo mórbido nem nada, tá? Mas saber que, por exemplo, no momento que eu finalizar o ciclo na Terra, Daqui a natural, todo 80 mundo vai chegar anos. daqui, torcendo que daqui 140 anos, eu seja lembrado por ter sido uma pessoa que trouxe e fez a diferença. Para mim, sucesso é isso, tá? Não envolve cotas milionárias ou bilionárias. Qual que foi sua maior vitória? Minha maior vitória, eu diria que minha maior vitória foi, talvez,
ter saído de uma realidade de interior limitada, porque eu sou catarinense do interior, né, Augusto? E conseguir vir principalmente aqui para nossa maior cidade do hemisfério sul e bater de igual para igual com todas as pessoas da minha área e conseguir hoje, inclusive, feitos aí até maiores do que muitos dos que meus professores foram no passado. Então, eu diria que esse foi o meu maior feito até hoje. Minha maior alegria, inclusive. E a sua missão, qual que é? Minha missão, vou ser bem sincero, tá? Eu quero, meu sonho, tá? E minha missão, eu quero, se possível, levar o conhecimento em reumatologia, tá? Eu sei que lá no Acre tem 4 ou 5 reumatologistas e muito paciente com artrite reumatoide sofre por não ter diagnóstico. Então, minha missão é levar o conhecimento em reumatologia para o Brasil, tá? E conseguir tornar mais homogêneo e universal o acesso ao reumatologista, formando mais reumatologistas, é claro, e levando esse conhecimento que a gente leva pela Medicoff e por outros meios, para que cada vez mais os médicos conheçam. Isso aqui pode ser uma doença reumática. Vamos tratar, porque tratando você pode mudar o curso de doença. Henrique, obrigado por ser essa pessoa fantástica que você é, obrigado por ser nosso professor, obrigado por você ser esse reumatologista que você é, esse pesquisador que você é. Eu queria até finalizar, porque é um ponto que eu queria ter ouvido, tá? E eu não falei naquele podcast em 2021. Mas a gente tem, como médico, a gente tem... Esquece mercado, caindo o mundo, tsunami, o que for. A gente, como médico, a gente tem uma missão, tá? Não é aquela missão de entregar de graça, trabalhar ao máximo, morrer pelo outro, não. É uma missão de conseguir difundir esse conhecimento médico, seja de forma ao leigo, seja de forma aos outros profissionais, que você consiga, através dessas pessoas, mudar a vida de outras pessoas. Eu sempre, como minha área é reumatologia, eu digo, meu objetivo aqui é ensinar reumatologia, tá? Eu não tenho medo de concorrente, quero formar mais reumatologistas, eu quero estar em serviço de residência para formar mais reumatologistas, não tenho medo de concorrência, porque eu sei que o Brasil precisa de muitos reumatologistas e tem muita gente aí sofrendo com dores, limitação, e na cama por não ter tido acesso ao tratamento adequado. Então, esse é o nosso papel como médico, tá? Nosso papel como médico não é só aquela assistência clássica, é a gente conseguir buscar meios de mudar o mundo. Eu digo que esse é fundamental. De multiplicar a saúde, né? De multiplicar a saúde. É claro que eu brinco aí, cada um na sua área, né? Eu gosto muito da reumatologia, entendo que existe um gap na reumatologia no Brasil ainda, existe muita gente sem assistência, infelizmente, mas meu objetivo é esse, é universalizar o máximo para levar menos sofrimento e poder curar, se possível, esses doentes. E como é que a gente encontra você, o Henrique, no Instagram, no canais? Maravilha. Então, meu Instagram é bem fácil, tá? Não tem muito segredo, tá? É @henrique.reumatologista, tá? Pô, foi bom, não tem grande segredo, tá? É super fácil, só tem eu. Tem poucos Henriques reumatologistas no Brasil, tá? Então, fica fácil, já é o primeiro resultado que você me encontra. Sucesso. Reumatologia no Medicoff é um negócio forte. O que tem aqui de reumatologista aqui que nos ajuda, que monta conteúdo aqui com a gente é um prazer enorme. Gerações de novos reumatologistas que foram alunos da Medicoff, principalmente do R+, que decidiram fazer reumatologia por causa da Medicoff. Então isso praticamente me deixa muito feliz. É impressionante como vocês têm uma escola boa, viu? Porque só sai astro de lá, meu. Não, só sai fera. Eu brinco aí, principalmente eu trago aqui os nomes porque eu falei que eu ia citá-los, né? Renata Pinheiro. Eu brinco que a Renata hoje é a maior liderança em provas de segunda fase no Brasil. Não tem ninguém que bata ela no Brasil hoje. E o Matheus Cavarzan, que é o nosso grande mentor e talvez o maior aprovador em provas de residência do Brasil, eu digo que é o Matheus Cavarzan. Então eu mando um abraço para esses dois grandes reumatologistas que, por coincidência, foram meus R- de residência. Tudo é forte demais. Henrique, obrigado de novo, sem palavras, viu? Obrigado. Galera, compartilha esse episódio com quem gosta de reumatologia, gosta de pesquisa, gosta de consultório. Eu acho que tem muito insight valioso aqui que vocês podem aproveitar. Dá 5 estrelas para esse podcast, que a gente quer ser o maior podcast aí, não só sobre residência, mas sobre medicina mesmo. Então, dá uma força aí pra gente, compartilha e vamos com tudo, que vocês vão sempre ter esse nível de convidado aqui, que nem o Henrique, nesse podcast, tá bom, pessoal? Obrigado para todo mundo que ficou com a gente até agora e até a próxima.